Mas ó, uma coisa legal, já aproveitando então para trazer um ponto que a gente olha com muito carinho e que a gente tem tentado de fato melhorar os nossos indicadores aqui do Mentalidade Ambidestra, né? Porque a gente tem todos os analytics, né, por trás de YouTube, Spotify e tudo mais. Pô, a gente quer aumentar a quantidade de mulheres que nos acompanham. Então, a gente precisa de ajuda, de como que a gente faz isso, entendeu? A gente traz as mulheres fantásticas para falar, mas a gente realmente quer que a gente consiga impactar o máximo de pessoas possível, né? E como eu e o Vitor, a gente vem do setor que ele é um setor muito forte, masculino, acaba que o nosso networking é desse mundo, sabe? E a gente acaba até nos convites que a gente tem feito, tentado ampliar, né, esse alcance que a gente tem. Vai ter outras convidadas, né, Vitão, que a gente também convidou. E, poxa, então assim, vai ser super legal se a gente conseguir trazer mais mulheres aqui para nos acompanharem. Eu acho ótimo, porque a qualidade da decisão, a qualidade da conversa, né, tudo fica muito mais rico. Quando a gente tem mulher, quando tem homem, quando tem, né, pessoas diferenciadas, diversidade traz uma riqueza de resultado que não tem nem como negar. E eu venho também de uma área super masculina, né? Mineração, né? Mineração Verdade. Não costuma ser assim. E área financeira e mineração, né? Mas eu até brinco, falo sempre que eu sou a financeira mais RH que existe na face da Terra. Porque aprendi desde cedo que são as pessoas, né, que fazem os resultados, né, não são os números, né? A gente mostra os números e as pessoas fazem os resultados. Já adorei a frase de início aqui, nós já vamos colocar e te marcar essa frase já. Fala galera, bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso podcast Mentalidade Ambidestra. Como vocês já estão acostumados, nós estamos aqui para transformar o seu dia com insights que vão desde a arte da liderança até os mistérios da gestão. Faremos isso de forma séria, inteligente e também incrivelmente divertida. Então prendam os cintos porque vamos decolar em mais um episódio repleto de conhecimentos, risadas e quem sabe até algumas revelações surpreendentes. Vocês já me conhecem, meu nome é Henrique Takemoto, sou casado, futuro pai, empresário e empreendedor. Antes de passar a bola pro Vitor, galera, não se esqueçam de dar o seu like aqui embaixo, seja no YouTube, no Spotify, ativem o sininho, engajem para alcançar o máximo de pessoas que nós conseguirmos. Vitão, bola tá contigo. Pô, obrigado, Takemoto. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Bom demais estar aqui com vocês de novo. E hoje nós não estamos só eu e Takemoto, não. Né? O pessoal cansa da nossa carinha, mas é por isso que a gente sempre traz pessoas extremamente mais interessantes do que a gente. E hoje não é diferente, tá? Então, vocês já me conhecem, Vitor, escritor, executivo, mentor de carreira. E vamos lá, porque hoje nós trouxemos uma convidada mais do que especial. Nós estamos aqui com a Daisy Gelman. Olha só, vou apresentar para vocês que aqui eu preciso tomar um ar. Ela é vice-presidente de finanças e suprimentos Latam da AngloGold Ashanti, que esse ano tivemos uma notícia agora recente que está fazendo 190 anos a empresa, tá? A empresa mais antiga de mineração aí do estado de Minas. Bate palmas aí, Yuri. Põe o palminha aí, Yuri. A Daisy, ela possui formação em Ciências Econômicas e Comércio Exterior, com pós-graduação em Finanças na Fundação Getúlio Vargas. Escola maravilhosa. Ela tem pós em Negócios na Fundação Dom Cabral, outra escola maravilhosa, e a formação em Gestão no MIT, não vou nem falar, né? Lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela iniciou a carreira na área bancária, onde ela chegou a ser gestora de uma carteira de câmbio. Ao longo de sua jornada, olha aí, deixa eu respirar. Ela mergulhou fundo em grandes operações de empresas renomadas, como diretora de finanças, diretora de TI, RH, jurídico e suprimentos. Ela conduziu orquestra de funções estratégicas, harmonizando eficiência operacional, inovação tecnológica, gestão de talentos e otimização de recursos para impulsionar o sucesso organizacional. É muita ambidestria que ela precisou ter em tudo isso aqui, tá, pessoal? Então ela vai agregar demais, já fiquem ligados. Movida por desafios, a Daisy tem como marca e autenticidade liderança feminina. Yes! Mais uma aqui com a gente, hein, pessoal? E a defesa da diversidade, que a gente estava falando agora há pouco. Inclusão e, claro, o que nos mantém no longo prazo vivos, a sustentabilidade.
A Daisy, ela está na área da mineração há 33 anos, quando ingressou na Samarco. Desde então, ela acumulou cargos de liderança em grandes empresas no setor, como Vale, ArcelorMittal Brasil, RHI Magnesita, a Atlantic Nickel, Serra Verde, Pesquisa e Mineração e o Largo Inc. Eu acho que, não sei se é uma só, mas eu acho que não, né? Na AngloGold Ashanti, atualmente, desde agosto de 2023, ela tem o título, olha aí, que maravilhoso, pessoal. Olha, logo eu vou falar, ela vai se apresentar agora, logo depois que eu terminar. É o título da primeira mulher a ocupar o posto de vice-presidente de finanças Latam da empresa. Daisy, seja muito bem-vinda, fica à vontade para você se apresentar para o pessoal. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Vitor, Henrique. Para mim é um prazer participar de uma conversa boa dessa, né? Que pelo jeito eu já vi que vai ser uma conversa bem boa, animada. Eu sou divorciada, tenho um filho de 23 anos que casa esse ano. Nossa, vamos ver. E uma apaixonada por gestão de pessoas. Eu sou a financeira, mais RH, que vocês vão encontrar na face da terra, porque o resultado é de pessoas, né? Nós trazemos resultado, nós fazemos o resultado, a gente mostra os números através dos relatórios, mas eles são criados por pessoas, né? A gente tem que entender como tratar essas pessoas para poder chegar no melhor resultado. Maravilhoso, Daisy. Eu participei de um podcast, isso que você falou é incrível para mim, e eu cheguei nessa mesma conclusão, que nos projetos eu comecei a entender que o maior objetivo não eram os objetivos oficiais do projeto, sabe? O custo, o objetivo maior de qualquer projeto era um só, que eu aprendi a tocar para minha vida toda. O maior objetivo é levar as pessoas que estão participando daquele projeto às suas melhores versões. Quando todo mundo atinge sua melhor versão, assim, o resultado ele é consequência. E o que você falou é maravilhoso, né? Por trás de todos os resultados, números, relatórios, tem pessoas que precisam estar muito bem. E o artigo de hoje, vou aproveitar já para fazer um resumo e já puxar com você, Daisy, que eu queria a sua opinião numas questões aqui que vai ser interessante, de ambidestria. Mais uma vez, pessoal, nós estamos trazendo aqui o artigo da Harvard Business Review. A Harvard Business Review, nós já vamos mandar um e-mail para eles nos patrocinar, porque já não sei, acho que 80% dos episódios são com base nos artigos deles. Ô Daisy, ajuda a gente aí. Eu vou publicar no LinkedIn. Os caras têm que patrocinar a gente, aí tá doido, a gente faz muita propaganda esses caras. Mas eles vão ficar de olho, não tem como nos ignorar, Takemoto. Já eles estão de olho na gente. Mas o artigo maravilhoso, mais um artigo maravilhoso da Harvard Business Review, eles apresentam o seguinte, né? A nossa carreira, eu vou tentar dar um resumo bem rápido, que ela é marcada por transições. A gente começa a nossa carreira, mas diante das transições, vamos pensar assim no início da nossa carreira. Todo início de carreira, ou a maioria, a gente começa, né, desde Takemoto, com a parte técnica muito aguçada. Sai da faculdade, a gente aprendeu lá os cálculos, a gente aprendeu lá a fazer o resmate para quem é engenheiro, aprendeu as coisas técnicas do jurídico lá para quem fez direito, contabilidade, finanças. Então você sai com aquilo assim, eu quero aplicar as coisas técnicas. Eu quero aprender ainda mais como fazer isso na prática. Só que aí ao longo da nossa carreira, nós vamos crescendo através da parte técnica. Inclusive, a parte técnica nos permite crescimento no curto prazo, porque se eu entrego o resultado que eu fui contratado, eu vou crescendo. Mas chega um momento, Daisy, que a gente, diante de todos os marcos que a gente vai passando, tem um marco que eu acho que marca a carreira de todo mundo, que é o momento em que alguns passam para a hierarquia da liderança. Começa a ter que liderar um departamento, equipes, começa a ter que estar com pessoas mais próximas. E aí, quando chega nesse momento, é uma bifurcação. Algumas pessoas se perdem. Por quê? O que trouxe aquela pessoa até ali não é o que vai fazer ela continuar cercando. E aí, muita gente cai na questão da falta de equilíbrio. Eu continuo sendo técnico, porque eu vou assumir maiores escopos, porém, vou trabalhar com mais pessoas. Ou eu agora invisto no meu desenvolvimento interpessoal, na inteligência emocional. Ou seja, aí eu quero puxar com você, Daisy, você que tem essa carreira maravilhosa, essa carreira incrível, que assim, por muitas áreas técnicas, pelo que eu vi, mas você falou uma coisa que eu achei sensacional. Eu sou a profissional de finanças mais RH.
que vocês vão conhecer. Eu acho que você quis dizer que você tem esse desenvolvimento de pessoas muito forte. Então, o primeiro ponto que eu quero puxar aqui do nosso primeiro bloco da conversa é a importância das habilidades interpessoais no avanço da carreira. Quando que ocorreu essa transição? Como é que foi pra você, assim? Porque pra mim foi bem difícil fazer a transição, porque eu não sei, eu acho que faltou mentores. Aí eu queria entender como foi pra você, que dessa área técnica é a melhor pra falar pra gente. Pra mim também não foi fácil, não. Acho que pra ninguém é fácil. Na minha época, quando a gente era assim um bom analista sênior, né? Era convidado para ser um chefe do departamento ou para estar numa posição mais alta, mas não ensinava pra gente como é que faz, né? Esse que é o ponto, né? Você aprende ali on the job, né? Você aprende fazendo, né? Então, quando eu ocupei meu primeiro cargo de liderança, nos primeiros meses não andava, sabe aquela coisa que não anda, que não funciona, eu não via resultado, e eu tentava, e eu não falava, gente, está acontecendo alguma coisa. Aí eu sentei no RH, falei, me ajuda, que é isso que está acontecendo aqui comigo? Aí a gente fez um curso, não foi um curso, né? A gente fez um encontro, né? Eu levei todas as pessoas do departamento, nós fizemos um encontro para ter mais proximidade, para aprender a comunicar, aprender a trabalhar em equipe, a gente entender que o que você faz, as ações do dia a dia, como você trata outra pessoa, influencia no resultado dela. Eu lembro que era assim, muito, muito interessante. Eu presto muita atenção. Isso é uma coisa que sempre aconteceu comigo. Eu gosto de observar. A gente aprende muito observando. Então, eu observei que quando eu entrava na área do escritório e que eu não estava muito boa, que eu não cumprimentava as pessoas, o dia não era tão bom. Eu comecei com essa percepção. Então, no dia que eu percebi isso, eu passei a entrar todo dia reparando as pessoas, cumprimentando, perguntando, passando na mesa de cada um. Isso começa a fazer assim, uma relação mais próxima. E é quando a gente percebe, né, quando eu percebi que esta habilidade interpessoal faria toda a diferença na minha carreira. Porque se eu quisesse ser só uma técnica, mesmo sendo só um técnico, é importante ser, pelo menos, né, uma comunicação eficaz, é importante. Então, a habilidade interpessoal ela é importante tanto no técnico quanto na carreira gerencial, mas na carreira gerencial ela assume uma importância bem maior. Perfeito. Eu acho que as pessoas querem... A gente fala muito, sabe, desde aqui, da mentalidade ambidestra, que é justamente a gente não tentar dividir o mundo em apenas duas caixinhas, sabe? Direita, esquerda e acabou, e todo o resto não existe. A gente sempre fala muito sobre gerenciar essas nuances, e eu acho que uma das coisas que você falou que é muito importante é que quando a gente fala de conhecimento técnico, naturalmente a gente quer excluir da nossa cabeça o conhecimento emocional, interpessoal, esses power skills. E a gente meio que entende que uma coisa é excludente com a outra. Eu desenvolvo uma, então eu tenho que parar a outra. E não é necessariamente isso. Você até falou, no técnico eu também preciso ter conhecimento interpessoal. Precisa, é muito, muito importante, não tem como, né? Se eu não me conheço bem, se eu não sei tratar as minhas emoções, se eu não sei entender que as outras pessoas também têm emoções em qualquer posição que eu esteja, não dá certo, né? Não flui, né? Fica mais difícil. Muitas vezes as pessoas acham que tem que deixar para trás tudo que você aprendeu, porque é questão de repertório, né? Muita gente acha que é assim, não, agora eu tenho que queimar pontes, queimar conhecimento. Tudo que eu aprendi até aqui não me serve mais, eu tenho que queimar e aprender tudo de novo. E não é bem assim, né? A gente carrega um repertório, nós somos pessoas de repertórios, né? E tudo que a gente aprende tem que continuar construindo, né? Acho que nem necessita deixar de lado. Mas a questão do relacionamento interpessoal, ele... Se eu não sei me comunicar bem, se eu não sei me relacionar bem, como é que eu vou vender o meu produto? Como é que eu vou vender um resultado? Como é que eu vou ser convidada para um podcast? Como é que eu vou ser convidada para uma nova posição? Né? Então, tudo isso faz parte de um caminho. E nessa caminhada, a gente tem que entender que tudo é válido, tudo é muito, muito, muito real, né? Mas sem
me conhecer, eu não conheço o outro. Eu não entendo o outro. Então, acho que passa muito também pelo autoconhecimento. Na minha Poxa, carreira, o que eu fiz muito, né? Não só na carreira, mas na minha vida pessoal, né? Na minha vida, né? Não existe vida pessoal, vida de trabalho, é tudo junto, misturado, né? A gente não tem isso mais. Trabalha tudo, trabalha, diverte, faz tudo junto. Eu não me conformava de, às vezes, ter algumas reações sem eu entender por quê. Então eu ficava curiosa, assim, eu tinha que me conhecer. Por que alguém falou isso e eu não gostei, ou o que me fez não gostar? Então, desde muito cedo, eu faço terapia, eu faço análise, eu gosto muito, e eu brinco que eu sou modificada geneticamente na terapia. Isso me faz... Eu sou um adepto, assim, da terapia, muito. Eu tenho um livro que eu publiquei que se chama Autoliderança Antifrágil. Ah, vou querer ler. Não, eu vou te mandar um de presente. Ah, que bom, vou querer. E a autoliderança, para mim, é isso, né? O primeiro A da autoliderança é justamente essa questão de se autoconhecer. Não tem como você... Você falou uma coisa interessante, né? Os 12 passos dos Narcóticos Anônimos, né? Eu cheguei a frequentar por causa de um familiar, eu tinha que frequentar ali para aprender. E uma das orações lá que eles fazem, ou das preces lá, é assim, né? Que eu não me conheço, ou eu não conheço o outro até que eu me confronte nos olhos. E você falou isso, assim, falei, poxa, é isso. Para eu saber o que o outro tá passando, eu tenho que primeiro me conhecer. Muito bom. Muito bom. É muito importante. Aí, nós vamos para o segundo ponto do artigo, pro segundo bloco, porque assim, muita gente, nós estamos falando aí de inteligência artificial. Você entra no LinkedIn, inteligência artificial, para tudo quanto é lado. Nós fizemos até um episódio aqui, no episódio passado, com o Gustavo Carriconde, e aí ele falou muito sobre inteligência artificial, mas hoje eu vou trazer um negócio aqui, ó. Não é inteligência artificial, não é o tal da IA, é a inteligência emocional, que eu acho que antes estava no hype, agora diminuiu um pouco por causa da inteligência artificial, então nós vamos retomar aqui. Nós vamos falar agora um pouquinho, que eu queria entender com você, desenvolvimento da inteligência emocional. O primeiro, né, inteligência emocional. Eu vou dar a descrição do Goleman, tá? O Goleman, né, que tem o famoso livro dele lá da inteligência emocional, ele fala que é a capacidade de uma pessoa de gerenciar os seus sentimentos, de acordo exatamente com o que você estava falando, né? Os seus sentimentos, de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Assim, como desenvolver? Como é que você foi desenvolvendo essa inteligência emocional ao longo da sua carreira, né, lidando com as pessoas, cada cargo que você ocupava? Como é que você foi mapeando isso? Primeiro, observando muito, né? Como eu falei, eu sempre observo muito. E as pessoas, quando a gente está conversando, o corpo fala, né? Então, se a gente prestar atenção, né, prestar atenção mesmo, né, você consegue perceber. Então, eu via que às vezes eu conversava com alguém, falava alguma coisa, eu via a reação daquela pessoa que não era tão boa. Então, escutando o ambiente, lendo as pessoas, focando muito no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento, né, através da terapia que eu sempre fiz, me ajudou muito para que eu conseguisse usar dessa emoção, né? Nós somos uma emoção, né, pura. E usar disso tudo nos relacionamentos, no dia a dia, nas empresas. Somos seres emocionais. Agora, eu vou polemizar um pouco deles, até porque eu vou aproveitar que nós temos uma mulher incrível aqui, que eu admiro muito, porque eu vou dar uma polemizada aqui na questão, com os homens, tá? Não com as mulheres. Pelo seguinte, eu tô numa indústria, eu sempre tive na área da construção, você também tá na indústria da mineração, que é uma indústria muito masculina. Historicamente, ela é muito masculina. E nós, homens, e é fato, é só você olhar para trás, nós temos medo de ser emocionais. Então, sabe uma das coisas que eu sofri muito, porque assim, eu sou engenheiro e escrevi um livro de desenvolvimento pessoal. A primeira coisa que um homem amigo fala é, olha lá, de autoajuda, livrinho de soft, livrinho de... Ou seja, quando nós aqui, né, o homem, ele tem muito disso, de desfazer muito dessas questões de, poxa, vai ficar desenvolvendo essas coisas emocionais, você tem que trabalhar, você tem que construir prédio, nós temos que fazer cálculo. Como que você conseguiu lidar com isso?
sinceramente, assim, sendo mulher, porque se para um homem já é difícil no meio de homens, para uma mulher no meio de uma indústria tão masculina, assim, eu acho que deve ter muito aprendizado aí que você pode compartilhar com a gente, que eu tô doido para aprender. Nossa, são tantas coisas. Nossa, eu acho que eu já passei por tudo. Imagino. Várias experiências, né? Algumas muito boas, algumas muito negativas. Mas o que eu sempre fiz é respirar. Olha aí. Respira. Espera um minuto, não reage, não. Respira, né? Dá uma respirada assim básica. Até um dia que eu percebi que um funcionário meu virou assim: respira, Deise, respira. Tinha acontecido um negócio lá muito difícil, né? Foi até engraçado. Mas eu paro um pouco. Eu respiro para entender e para dar um minuto para mim mesma entender que aquilo não é comigo, que não é sobre eu, pessoa, que é sobre o processo, que é tudo trabalho. Poxa. Que a gente não tem que se sentir, não se sentir bem, ou gostar ou não gostar de algo que é feito, porque, no final das contas, estamos todos trabalhando para um resultado, né, de uma empresa. Então, a gente tem que focar muito nisso. E outra coisa que eu acho que é bastante importante também é a questão da empatia. Certo. Agora, empatia é uma palavra que eu custei aprender o que era. Porque empatia é a gente entender o outro, colocar-se na posição do outro, mas com o pensamento do outro. Eu me colocava na posição do outro com o meu pensamento, já estava nada, né? Mas quando eu comecei a entender que, assim, que é estar no lugar do outro, pensando como o outro pensa, para ver o que aquilo traz de sentimento, né, de reação. A empatia também me ajudou muito. Nesses ambientes, né, muito masculinizados, né, geralmente é só eu de mulher, então já escutei alguns comentários muito interessantes, e às vezes eu simplesmente sorria, ficava olhando, sorria, respirava, e mudava de assunto às vezes, mas depois, no outro dia, eu sempre fiz questão de ir lá e conversar com a pessoa. Acho que isso também me ajudou muito, porque não no ambiente, né, junto com todo mundo, na frente de todas as pessoas, mas eu tentava arrumar um jeitinho assim, de estar sós com a pessoa que talvez falou alguma coisa que para mim não foi muito confortável, e conversava, falava assim: quando você faz isso comigo, quando eu escuto isso, falando de mim, né? Também uma coisa que é importante é falar de mim, das minhas reações. Quando você faz isso comigo, eu não sinto muito bem. Eu fico constrangida, eu não gosto. E isso foi muito bom para que eu criasse relações mais próximas com as pessoas, principalmente com os homens, né? Todos que eu sempre trabalhei junto. Me ajudou muito. Que legal. Você falou uma coisa que eu achei extremamente legal, assim, porque você falou da empatia e você acabou dando dois caminhos dela, né? Uma, assim, eu era empática, porque aí eu aprendi a ser empática, que é com o pensamento do outro, e você incentivava o outro a ser empático com você também. Porque quando você não reage na primeira, mas depois você chama ele, o que você está fazendo é forçando e engajando ele a ser empático com o que você sentiu. O que eu percebi também é que quando eu chegava em alguma pessoa para conversar e para falar da minha dificuldade, abria um caminho também para essa pessoa também falar comigo da dificuldade dela depois. Eu acho que isso cria relação, isso cria time, isso cria construção. Poxa, que legal. Voltei, galera, vocês não estão entendendo. Caiu um trovão, velho. Apagou tudo. Aí eu tive que entrar pelo computador. De novo, já é o segundo episódio que aconteceu isso aí. Mas dessa vez aconteceu um negócio mesmo. Mas vocês estão me escutando aí, né? Tamo sim. Tenho empatia comigo. Não, tá tranquilo. Bem-vindo de volta. Da próxima vez nós vamos, fica aí, anota aí, mentalidade ambidestra, comprar um gerador pra você. Tá doido, velho, porque o Rio tá chovendo bastante. E aí foi mal. Eu tava bem falando, esse é o pior. A gente viu o que você tava falando e parou do nada. Foi mal. Mas continuem. Não, a gente tá falando aqui, eu até tava pondo pra Deise Takemoto, a questão de que principalmente o mundo, ele, né, tem essa questão de ser mais masculina, mas principalmente em indústrias que são mais masculinas ainda, né, então é mais difícil. Eu tava falando que o homem, tava polemizando aqui, né, que o homem ele tem essa dificuldade de falar assim, eu preciso desenvolver as soft skills. Só de você falar soft em uma indústria
que tem um monte de gente com ego lá em cima, masculino, sabe? Querendo mostrar a masculinidade dele. Você fala que é soft o negócio que tem que desenvolver, ele já rejeita já. Não, o que é soft? O que? O nosso negócio é fazer conta, é tirar minério, o nosso negócio é explodir, nosso negócio... E aí eu tava falando pra ela como é que ela lidou com isso, né? Numa indústria tão dura, tão difícil. E aí ela me deu agora a questão da empatia, que, olha que legal, né? A empatia, ela abre uma porta que o outro não consegue fechar, né? Porque ela é tão pacífica, né? A forma que você contou como você fazia, ela é tão pacífica que não tem nem por que o outro fechar. O outro se abre automaticamente para ouvir também e para entender. Muito legal. Agora, eu acho que está melhorando muito, né? Isso de... Graças a Deus. O homem não chorar, eu acho que essas coisas da mulher só chorar, né? Eu acho bonito chorar, não tenho nada contra. Já vários homens e mulheres choraram comigo e eu chorei com eles também. Isso é crescimento. Acho que inclusive uma das inteligências emocionais e um dos desenvolvimentos das habilidades interpessoais, nesse sentido que você falou de, né, olha só de você falar assim, alguém chorou comigo, é porque você conseguiu criar um ambiente de segurança. Quando você gera segurança para o outro, eu acho que isso é uma habilidade, inclusive, bem difícil de desenvolver, gerar segurança para quem está do seu lado, lutando com você ali. Eu acho que você tem que dar o primeiro passo, você tem que estar disposto a dar o primeiro passo, né? Se eu me abro, se eu sou sincera, se eu mostro que eu sou frágil também, cria um canal melhor. Mas agora tem que ser real, né? Não dá para não achar, falar, fingir, porque a gente percebe, né? Quando a pessoa não está sendo sincera. É pior. Então, se é real mesmo, se tem um desejo mesmo, assim, eu tenho um desejo genuíno de estar próximo, de estar junto, de desenvolver, de crescer profissionalmente também, né? Que é bom, né? A gente crescer, a gente conhecer novas formas de fazer as coisas. Assim, escutando o outro é bom. Ouvir ajuda bastante. Ouvir ajuda. Eu acho que cria... muita gente acha que liderança é desenvolver ou criar ou estabelecer subordinados. E o artigo ele vem com a questão totalmente diferente, que é assim, não, a liderança ela se impõe quando você gera seguidores. Então, quando você se posiciona como você fala aí, né, eu tenho certeza que tem muita gente que faz por você, não é por você ser a chefe dele, faz por você por realmente acreditar no caminho que você está indo, acreditar que você dá segurança, que está junto com eles, né, que você cria seguidores. Eu acho muito interessante isso. E esse é um ponto, Vitão, que é legal, que é o seguinte, porque quando a gente fala sobre liderança, poxa, tem vários estilos de liderança que a gente consegue observar, que conseguem fazer com que as coisas aconteçam, né? A gente já conversou sobre isso em vários outros episódios, inclusive. Mas tem um ponto em comum com relação à liderança, que é exatamente o que você acabou de dizer. Todos os líderes têm seguidores. Cada um com o seu estilo, com o seu jeito, com seus desafios, com os objetivos pessoais ou até da companhia, mas todos eles têm os seus seguidores, as pessoas que acreditam e assim por diante. E eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte: todos os bons líderes, eles são estudantes de liderança. Eles estão eternamente buscando formas de aprimorar a sua liderança, de conseguir impactar mais, de conseguir fazer com que as pessoas se engajem mais, tenham pertencimento e que elas repliquem tudo isso que elas estão vivenciando para as pessoas que elas também lideram e que a gente consiga criar um cascateamento positivo, né? Eu gosto muito disso, porque é a realidade. A gente que lidera, né? A gente não cansa de aprender coisa nova e aprende, testa e tudo mais. E é algo que, conforme a gente vai alcançando novas posições, né, Deise, inclusive, o quanto isso vai se tornando cada vez mais relevante, cada vez mais complexo, né? Porque você precisa continuar liderando. Não tem mais um caminho que você tenha um momento que você fala, não, a partir daqui eu não tenho que liderar mais, agora é uma nova fase. Eu acho que essa é a última fase. É a fase da liderança, e aí só aumenta o impacto, a quantidade de pessoas que você acaba tendo que abarcar dentro da sua liderança, né? Eu acho que talvez você tenha vivido isso um pouco na sua carreira, né? A diferença de você liderar quando você estava no nível gerencial, depois quando você estava no nível mais tático, estratégico, depois quando você começou a virar diretora, depois quando virou mais C-level, o quanto o estilo de liderança ele também vai se evoluindo, né, com o tempo.
Não, muda muito. Eu acho que é a Daisy que começou assim lá atrás, né? Hoje eu sou um pedacinho de cada líder que passou pela minha vida. Eu fui construindo, assim, pegando um pedacinho de cada um, observando, né, as atitudes, a forma, e vendo que depende muito também, não só da fase, né, a fase é importante também, mas da empresa, né, do tipo de empresa, do tipo de negócio, onde é que a gente está, ler o ambiente, ler a cultura, depende. No Brasil a gente é mais ou menos igual, mas a forma, né, de ver as coisas, mas hoje a gente tem pessoas na Austrália, tem pessoas na África, tem pessoas na Argentina. Um exemplo até bobo, assim, um profissional da Argentina me ligou e me perguntou, mas por que você está com raiva de mim? Você está brava comigo? Eu falei, mas eu estou brava com você? Mas você está me chamando do meu nome todo. Quando a gente fala o nome e o sobrenome, é que você está brava comigo. Você está brava porque eu fiz com você. Mas é o seu nome, né? Aí ele falou, só minha mãe me chama assim. Aí a gente vai percebendo que assim, muda a necessidade do estilo, muda a necessidade de estar mais próximo, de conhecer. Depende se você entra na empresa para fazer uma mudança estrutural, se você está num lugar que é só para manter. Muda muito o jeito, né, que a gente tem que agir, a forma de liderança, ela tem que se adaptar ao ambiente, ao público, a forma tem que ser bem pensada, né? Eu gosto muito também de que tem pessoas que trabalharam comigo na MBR há 20 e tantos anos atrás, que hoje estão na Anglo Gold comigo, que já passaram por outras empresas comigo e que entendem, que acharam bacana, né, voltar. Eu fico muito feliz com isso. Poxa, acho que a frase que ela falou agora validou um dos nossos episódios. Tem um episódio nosso, que é um dos iniciais, que só tem lá no Spotify. Vão lá para vocês ouvirem, pessoal, que a gente fala que o seu estilo de liderança tem que se adaptar. Exatamente o que a Daisy falou agora, né? Ao contexto que você vai começando a mudar, né? Ambiente, cultura. Cada contexto te exige um estilo diferente de liderança, igual a Daisy bem colocou. Total. E assim, a gente vai vendo ao longo da jornada, né, Deise? Imagino que contigo também aconteceu, né? É que nem todo mundo consegue trilhar a jornada que você trilha, né? Então, a Deise que talvez começou há X anos atrás, as pessoas que começaram, não sei quantas conseguiram chegar onde você chegou, né? Elas vão meio que parando na carreira delas, né? Por N motivos, inclusive, pessoais e tudo mais, mas que outras acabam entrando, né? Então, a liderança que a gente fala que a gente dá para os outros, a gente também, de uma certa forma, sempre teve a nossa liderança. Eu gosto dessa palavra porque, assim, um bom líder também é um bom liderado. Então, nós temos nossos líderes, né? Muitas vezes, nem são da empresa, né? Às vezes são líderes externos e tudo mais. Mas é algo que eu falo bastante. Você acha que eu não tenho líder, pô? Eu tenho líder também. Né? E se for o líder do líder, todo mundo tem líder. E líder, para mim, eu sempre entendi assim, onde eu quero chegar. É alguém que eu admiro e que sabe mais do que eu e que é onde eu quero chegar, eu quero aprender, eu quero, junto com ele, construir algo melhor, né? É levar sempre os nossos profissionais para lugares onde nunca imaginaram que eles iriam, através de entender as diversas formas de liderança e ver que eu também, né, faço parte, né, de uma hierarquia, de um todo, e que tem sempre alguém liderando alguém, né, o tempo todo. Assim. Às vezes, também, a gente aprende muito, né, nas relações, né, no dia a dia, nas conversas, nas reuniões, e levar sempre o lado bom, e também ajuda bastante. O artigo, ele fala isso que você falou de um jeito legal, assim, Deise, assim, porque eu acho muito difícil, porque ele fala assim, ó, você precisa liderar. E liderar não é liderar só para baixo, né? Porque quando fala liderar, todo mundo acha que sobe em algum lugar, olha para baixo, você lidera para os lados, você lidera para cima e você lidera para baixo. Ou seja, você precisa conhecer quando você conhece os objetivos estratégicos da empresa, se alinha a ele, você está liderando também.
quando você forja laços fortes, tem empatia, como você bem colocou, quando você está disposto a ensinar, você acabou de falar para mim uma das coisas que se fala um pouco das soft skills, que é estar disposto a ensinar, a trazer alguém com você. Isso você está liderando para os lados. E quando você ensina os outros, quando você está ali para guiar e orientar, você está liderando para baixo. Então, todas essas camadas de liderança, elas são necessárias, né? Necessárias, importantes. Muito bom. Bom, o que eu queria trazer é a questão da inteligência emocional, porque muitas vezes a questão da inteligência emocional ela é tratada de uma maneira muito superficial, no meu ponto de vista. Porque a inteligência emocional, na minha visão, né, é a sua capacidade, de uma certa forma, de conseguir lidar com todas essas emoções que acontecem várias vezes ao longo do dia. Então, eu vejo que quanto mais em posições executivas você acaba atuando, mais você precisa ter essa gestão com relação a como que você vai se comportar ao longo do dia. Porque imagina, se você entra numa reunião às 8 da manhã, Daisy, e acontece uma reunião péssima, não era aquilo que você esperava e aconteceu um clima e beleza. Você não pode pegar o que aconteceu em uma reunião e fazer o dia inteiro ser horrível. E comece a descontar em todo mundo nas reuniões seguintes e tudo mais. Eu vejo que muitas vezes a inteligência emocional é a capacidade de você, talvez é o que você disse quando eu entrei, né, que eu dei a caída, de dar uma respirada, de segurar um pouco a onda, de dar um break, né, para conseguir fazer as agendas andarem, né, porque as pessoas mudam e tudo mais, né. O que eu faço muito eu tenho uma comparação, uma coisa que eu vi também uma vez, que eu achei bastante interessante, é um filmezinho assim, do macro para o micro. É uma pessoa sentada numa mesa, aí tem um vídeo que desce assim, até lá no centro da Terra, vai ficando cada vez menor, depois sobe e vai para o universo, você vê que é enorme, né? Então, para me ajudar, às vezes, eu penso assim, eu paro assim, eu respiro, né? Eu penso assim, o que é isso comparado com a grandeza do universo? Nada. Isso não é nada. Para que eu vou me deixar alguém de fora que talvez não está bem? Ele não deve estar bem. Vou deixar aquilo me influenciar, aquilo fazer com que eu tenha alguma reação, que seja uma reação negativa, vai só piorar. E isso vem muito também do meu trabalho desde o início, porque eu fechava câmbio, a gente trabalhava em mesa de operações. Mas na mesa de operação, o operador está lá do lado, assim, o câmbio vai subir, vai baixar, vai subir, pressionando. É igual tipo bolsa de valores, né? Você tem que saber qual que é a hora exata de comprar e de vender. Então, para ter esse controle de saber qual que é a melhor forma, né, tem que tratar coisas como coisas. Interessante. E não achar que aquilo é contra você, ou que aquilo tá de marcação comigo. Não tá nada, tá dando a opinião dele, e às vezes naquele dia ele não tá bem. Sim. Lembra, Vitão, a gente teve um episódio agora, Daisy, que a gente falou exatamente sobre o seguinte, o líder, por muitas vezes, ele é visto no seu... o verdadeiro líder, ele é visto quando ele se comporta no pior dia dele. Você pode ter 32 anos de carreira, Daisy. Se você acordar com a pá virada e sair destruindo tudo, talvez vão lembrar do seu dia que você fez isso. Eu tenho outra coisa também que eu faço, muito louco. Que é muito doido. Que é uma coisa que eu faço também. Quando eu tô vendo que alguma coisa tá me incomodando, eu já sei que eu tô chata. Eu sou eu. Se tá me incomodando é porque eu tô deixando alguém me incomodar. Então eu já tenho o hábito, né? Eu já chego e falo assim, gente, hoje eu tô chata. Olha, hoje não tá um bom dia, né? Vamos ver se a gente conversa as coisas mais leves, né? Aí o povo já começa a rir, e aí o dia já começa mais leve. Poxa, de novo o autoconhecimento, a importância dele, né, Daisy? Porque para você poder gerenciar esses gatilhos em si mesmo, o autoconhecimento ele tem que estar num nível de maturidade muito grande. E a maturidade, aí o pessoal fala, a gente já recebeu o comentário, maturidade subjetiva, o que é maturidade? Então eu vou dar a descrição para mim do que tá, Daisy? Se você quiser falar. Maturidade para mim é a forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Quanto melhor você se relacionar, melhor você fizer esses filtros que você colocou, mais maduro você começa a ser. Então, pra mim, tá? Então eu achei muito maduro da sua parte, falar assim, não, tem dia que, sinceramente, o problema tá comigo. Eu preciso colocar algumas barreiras. Eu costumo falar que é a forma como eu reajo ao que acontece.
Muito bom. Inclusive, ó, o Takemoto falou uma coisa sobre a gente trata com muita superficialidade ou até a gente desdenha das questões de inteligência emocional. Eu já ia falar inteligência artificial, pra você ver como tá na cabeça aqui, né? Tá tão no hype. Mas isso vai diretamente com o próximo tema que eu queria puxar aqui, que é o domínio da narrativa visual, que o artigo ele traz. Que ele fala, você destacou, Deise, a questão da comunicação, que eu achei maravilhoso. Comunicação é a espinha dorsal de tudo, é pelo qual, inclusive, eu acho que é a coluna principal onde a sociedade se desenvolveu, né? A linguagem, a comunicação, a gente conseguiu formar comunidades gigantescas, nações, e hoje a gente está aí dominando, né? Só que, quando a gente fala em comunicação, muita gente acha que é falar, mas você já citou aí que ouvir é importante, e para mim ouvir é comunicação também. E aí tem uma outra questão, eu tava comentando antes de você entrar, eu tava comentando no Takemoto assim, poxa, sabe o que eu me lembro? Pessoal de obra, né, como eu trabalhava nas obras, engenharia mesmo pesada, eu lembro que eu comecei a ficar muito bom em fazer PowerPoints. Mas não PowerPoint em si, mas assim, a gente fazia o trabalho e na hora de vender esse trabalho, eu gostava de gastar um tempo ali para poder contar a história do trabalho que a gente fez. Não queria só abrir uma planilha ou abrir o AutoCAD e sair mostrando. Eu queria de fato deixar bonito, entendível. E aí eu lembro que comecei a ser desprezado por isso, sabe? Comecei a virar chacota. Ah, você tá virando engenheiro de PowerPoint. Porque essa comunicação visual, para mim, eu vi a importância. Muitas pessoas não veem, eles acham que não, o negócio não é isso não, o negócio é fazer, dar resultado, para com esse negócio. Mas para mim entra na comunicação, você acha também? Eu concordo totalmente com você. Acho que é muito importante. A forma como a gente mostra o seu trabalho, o seu produto, ou o que quer que seja, ela faz toda a diferença. E algo bonito chama mais atenção, né? Exato. Eu fui num evento de C-Level semana passada e achei muito interessante a fala da pessoa, que ele falou assim, o grande ponto hoje é o que? É chamar a atenção. Porque você obter a atenção de alguém concorrendo com tanta coisa que está acontecendo, né? Com o celular, com o WhatsApp, com o Instagram, com o chefe ligando, então estar num lugar, alguém fazendo uma palestra, o mais difícil que ele tem para fazer é chamar a nossa atenção, né? Então, você fazer algo para chamar atenção numa apresentação, no que quer que seja, além de ser bonito, tem que ter também o conhecimento do público. Uhum. Cada público você chama atenção de uma forma. Se eu começar a falar aqui um tanto de palavras todas de finanças, de hedge derivativo e tudo, fica chato. Depende do público, a gente tem que mudar a nossa forma de apresentação. Fazer figuras falam muito, gráficos são mais interessantes, textos longos, né, às vezes não são tão interessantes. Então, tem várias formas de criar um visual atraente que seja fácil de mostrar o que você precisa de mostrar. Poxa, não acho que é bobagem, não. Eu acho que é muito importante. Eu também acho. Eu diria que uma das coisas que mais alavancaram minha carreira foi a capacidade de transformar temas complexos em coisas simples e visuais. É difícil às vezes. É muito difícil, né? Tem até a frase, super famosa do Leonardo da Vinci, que a simplicidade é o último grau de sofisticação, porque você transformar o mega complexo, né? Então, pegando o nosso caso aqui, né, finanças e tudo mais, em algo simples, que a pessoa fala, é óbvio isso aí. Então atingiu o meu objetivo. Mas eu vejo que também, por outro lado, né, Vitão, é um pouco que a gente estava conversando, porque todos nós nada mais somos do que a somatória de experiências que a gente viveu. Isso. Então, se o cara viveu, né, sendo alimentado de que isso não é importante, ele vai achar que não é importante. Ninguém foi lá e trouxe o outro lado da moeda para ele, né, ter o juízo de valor e falar, faz sentido. E eu vejo que é muito o papel do líder também trazer as provocações, sabe, pra mesa. Não assim, eu sou a Deise, me copie, faça o que eu faço. Não, eu vou te provocar, eu vou explorar você ser quem você é. É meu papel, inclusive, ajudar nesse processo, né? Nossa, e muito importante, né? O que a gente tem que fazer, né? O papel do líder principal é desenvolver as pessoas que estão com ele para que
elas sejam melhores do que ele, né? O meu objetivo é esse, que as pessoas que estão comigo sejam melhores do que eu. E treinar a apresentação também eu acho que é super importante, que é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem. Você tem que treinar a apresentação ao extremo, treina várias vezes. Eu tinha um chefe também que eu achava muito interessante, já passou muita gente boa na minha vida, graças a Deus. Eu fiz uma apresentação, 20 slides, ele olhou para mim assim e falou assim, 5 slides. Eu falei, nossa senhora, como é que eu vou colocar tudo aqui em 5, né? Aí na hora que eu entreguei os 5, toda assim, orgulhosa, ele falou, agora 3. Olha! Agora 3. Então, assim, presta atenção no público, presta atenção na linguagem, no tom, né? No tom que você vai fazer a apresentação. Isso tudo ajuda muito. E eu digo assim, até pegar um parênteses, Vitão, eu passo a bola para você. Até para você conseguir comunicar sua visão é muito importante, porque por vezes a visão ela é subjetiva, né? Você está olhando às vezes 2 anos, 3 anos, 5 anos na frente e você precisa trazer para hoje uma comunicação que as pessoas olhem e falam, entendi, né? Entendi a sua visão. Sem o visual é muito difícil você explicar falando e tudo mais. Então, poxa, é uma ferramenta que potencializa demais a mensagem, né? E aí, você conseguia ter a atenção da pessoa para não estar pensando em outra coisa, né? Ou não estar mexendo no celular, né? Exatamente. Nos dias de hoje, então, isso ficou um desafio ainda maior, né? Demais. A gente está precisando de menos touchscreen e mais touchskin. Adorei. É verdade. A gente está invertendo isso, né? Inclusive, para finalizar isso aqui, eu vou puxar o último bloco para a gente finalizar aqui na conversa. O Simon Sinek, que o Takemoto adora, ele segue bastante aí, ele fala exatamente isso, né? Que Simon Sinek, eu não sei a pronúncia, como é que ele quer. Toda vez que apresento ele de um jeito nas palestras que eu vejo, então. Eu não sei. Mas ele fala que exatamente isso, que comunicação não é eu sair falando o que está na minha cabeça, é eu fazer o outro entender aquilo que eu preciso que ele entenda para a gente chegar num objetivo comum. Então a comunicação ela não é tão simples assim, não é sair falando, né? Então, para isso, às vezes eu preciso de desenho, apresentação, eu tenho que avaliar, igual você falou, né, Deise, eu achei legal. Avalie o ambiente, quem é o público, o tom, a forma de você explicar, tudo isso depende. Muito bom. E isso está diretamente ligado com o último bloco aqui, que é o balanceamento de habilidades técnicas e interpessoais. Porque a gente falou aqui, Deise, você colocou muito bem, que eu adorei quando você falou assim, primeiro que não existe um ponto de virada, não existe assim, até aqui eu sou técnico, daqui para cá eu começo a desenvolver minha parte interpessoal. Desde o início, eu sempre tenho que desenvolver a minha parte interpessoal. E quando essas duas coisas elas vêm de uma só vez, como lidar com isso? Tá? Aconteceu comigo, um pouco recente, que foi um erro técnico que eu sabia como resolver, que aconteceu na equipe, eu sabia resolver, então eu precisava da minha habilidade técnica ali. Ao mesmo tempo, eu vi que a pessoa que cometeu esse erro, eu vi que ela estava para pedir demissão, de tão frustrada que ela ficou com o erro. Ela falou, poxa, eu não poderia ter... E aí veio as duas coisas. Primeiro, eu preciso resolver tecnicamente, mas também eu tenho que ter agora a minha habilidade interpessoal para poder lidar com a frustração dessa pessoa. Como que eu faço isso? Porque eu também não posso tirar a responsabilidade do erro, mas eu também não posso massacrar a pessoa. E aí eu senti assim, me senti pressionado comigo, eu falei, pô, que responsabilidade. Ainda bem que a gente conseguiu, a gente lidou, ele tá aqui hoje na equipe, graças a Deus, tá voando. Mas, poxa, tem momentos que as duas coisas elas acontecem juntas, técnico e interpessoal. Não é? Não é uma ou outra. Eu não consigo separar. Boa. Eu não dá para separar, né? Porque se você vai pedir algo técnico, se você não tem uma comunicação eficaz, se você não sabe se comunicar, né? Se você chega mandando, né? A forma como você chega para pedir, o técnico faz toda a diferença. Na forma como a pessoa vai te entregar, no conteúdo que ela vai entregar, na vontade que ela vai ter de fazer o que você pediu, né? Para ela fazer, muda totalmente. Então, é tudo muito junto e misturado, né? Não tem separação, assim. Agora você só técnico, né? Agora você só interpessoal. Exato. Uma pessoa que tem um ótimo relacionamento interpessoal, mas que não tem conteúdo, não se banca, né? Não fica, né? Desmorona. Então tem que ter dos dois, mas eu acho que é mais interpessoal. Se eu for escolher, se eu tiver 2 candidatos para escolher,
e um tem toda a técnica perfeita, o outro tem 90% da técnica, mas tem o interpessoal melhor, eu prefiro ensinar o técnico do que escolher o outro que tem um técnico mais estabelecido, porque é mais fácil ensinar técnico, né? Comportamento, relacionamento, autoconhecimento, né? Igual a gente já comentou aqui algumas vezes. Existe ainda algumas, né, pessoas, está melhorando muito, mas que ainda sentem que não pode ser frágil, que não pode chorar, que não pode... Nós somos pessoas, né? Nós temos sentimentos. Tá? Eu não vi ainda, não, estou doido para ver. Lançou o outro Divertidamente 2, né? Tá no cinema. Uhum. Nós somos aquilo, uma caixinha com tanto de emoção, cada uma querendo brigando com a outra para ver quem que vai atuar. Eu vi uma tabela desde da hora, porque assim, você tem lá os personagens, né? E a tabela é assim, o que acontece quando os personagens se cruzam? Tipo, alegria com alegria, o que acontece? Alegria com medo, o que acontece? Alegria, né, com esses personagens. Vou até pedir pro Yuri colocar aqui, eu achei sensacional, porque é isso, né? Quando você junta sentimentos, porque, de novo, né, é ambidestria novamente, não é que você isola um sentimento, estou só tendo ele e os outros não tá acontecendo. Não, é uma misturada só. E, de fato, acho que a parte comportamental, esse lado humano é muito mais desafiador para você se desenvolver, né? Até porque, por muitas vezes, para você construir, você tem que desconstruir, que é um desafio desesperador, desconstruir alguma coisa dentro de você mesmo, né? De difícil, para começar a habilitar uma construção. Aí tá aberto a mudar, né? É difícil. Até porque também, né, eu vejo muito assim, o que é copiável no mundo de hoje, o que é técnico, ele é muito facilmente copiável. Com a inteligência artificial que a gente estava falando, a técnica ela é muito copiável. Até programas agora, eu não preciso saber programação para fazer programas, inclusive. Eu já utilizei no Gemini da Google, já testei fazer um programa e fazer um site, ele realmente faz ali. Então, a parte técnica, ela sempre foi mais suscetível a ser copiada. Então, as pessoas meio que se igualam, convergem muito ao máximo, ao limite do que é técnico. Mas a parte interpessoal e a Power Skills é o que te faz único. Né? Confiar em alguém, né? Eu me tornar confiável, a minha confiabilidade, ela não é copiável, não tem como copiar. O meu estilo de comunicação, ele não é copiável, até porque eu tenho o meu tom, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma. Então, o que me faz único não é a parte técnica, é justamente o que você falou, né, Deise? Se eu tiver que escolher, e tem alguém que já é único naquilo, bem desenvolvido na parte interpessoal, a parte técnica a gente consegue dar um jeito. A gente ensina, a gente... E não que a gente não consiga também, né, consiga influenciar e ajudar, né, as pessoas a terem comportamentos melhores, né? Sim. Mas é um pouco mais difícil, né? Porque a pessoa tem que querer, né? Não basta eu querer. Eu não mexo nas pedras do tabuleiro do outro, né? Eu posso criar condições que vão fazer com que a pessoa queira mexer, mas quem mexe mesmo, né, quem muda mesmo, né, quem toma atitude mesmo é cada um de nós. Tem um ditado também que fala assim, você pode levar o cavalo no rio, mas você não pode fazer ele beber água. Você pode levar ele lá, agora obrigar ele a beber água e ele vai querer beber. Excelente, excelente. De novo, vai na que eu te falei dos 12 passos do narcótico, o primeiro deles é reconhecer que eu preciso de ajuda e preciso mudar. Sem isso, você não muda ninguém. Se a pessoa não reconhecer... E sabe uma coisa que eu acho engraçada? Eu vejo o seguinte acontecendo, tá? Principalmente nos ambientes que eu frequento, tá? Porque, assim, a técnica, como a gente tá vendo até no artigo e tem conversado bastante, né? No início de carreira é aquilo que a gente se apoia mesmo, é aquilo que, de fato, vão cobrar da gente. A gente vai entregar resultado em cima disso. Legal. Você vai melhorando até que chega um ponto de paridade. Ou seja, todo mundo é bom técnico, e o que começa a fazer você continuar indo, né, assumindo outras coisas, é o lado comportamental. Muitas pessoas, eu vejo que elas meio que travam exatamente nessa transição. Elas não conseguem continuar enchendo o balde dela com outra água que não seja aquela que ela já estava bebendo. E ela, além de não conseguir, ela orienta as pessoas a fazer o que ela já está fazendo também. E aí você começa a ver um monte de cavalo parado na frente do rio.
E aí eles nem sabem por que eles estão ali. Então, eu vejo que setores majoritariamente técnicos, eles vivem esse dilema, sabe? Esse paradoxo. Como é que eu vou conseguir enxergar uma avenida nova se os meus líderes me dizem para eu continuar no lado técnico? Que é o que o Vitão falou. Não foca na parte visual, continua fazendo não sei o que, pronto. Aí vem um monte de pessoas iguais fazendo as mesmas coisas. Aí, de vez em quando, surge uma pessoa diferente e começa a tentar ajudar esse processo. Uma empresa diferente, né? Um lugar diferente, né? Um local diferente. É sempre bom mudar de áreas um pouco, né? Exato. Você fez isso na sua carreira, Daisy? Você teve algum momento que você falou, puxa, eu preciso respirar uma coisa nova, cara? Porque eu vi que você passou em alimentos, várias depois... vezes. Imaginei. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou muito curiosa. E eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito de organizar coisas, fazer. Eu sou de processo. Então, quando começa a ficar tudo muito certinho, eu já tenho vontade de arrumar outro lugar para eu arrumar. Olha só. O paradoxo, né? Você gosta de ordem, mas você gosta da desordem para organizá-la. Isso, é tudo ambidestro, né? Tem os dois lados, né? Sempre tem vários lados, né? Sempre dependendo de onde você está olhando ali, vai mudando. Eu já morei na Bahia, já morei em São Paulo, já morei no Rio, já trabalhei. Uma vez eu cansei e falei, não quero saber de mineração mais. Aí fui para o ramo de proteína, depois falei, não, é mineração mesmo que eu gosto. Voltei. Excelente. Ô Daisy, é o seguinte, vamos finalizar aqui, até porque a gente sabe do seu horário aí. Eu queria te agradecer, queria pedir para você deixar um recado final aí para a turma, se você quiser, e deixe suas redes sociais também, né, o seu LinkedIn principalmente, que você é muito ativa e, assim, tem conteúdos, pessoal. Os conteúdos da Daisy, leiam tudo que ela posta, porque assim, é tudo com uma profundidade, uma coisa muito legal, sempre muito atual. Eu mesmo já tive diversos insights, eu me desenvolvo muito seguindo a Daisy ali, acompanhando. Então, Daisy, fica à vontade. O LinkedIn é Daisy.Gelman, né? Mas o que eu quero mais é deixar assim, é um pedido, quase que é um pedido assim, para as mulheres de uma forma geral. Não deixem ninguém te tratar não da melhor forma. Falem, se posicionem, questionem, né? Acho que a gente pode muito, né? Eu fui no programa da Oprah, até coloquei isso no meu LinkedIn, das reportagens, né? Dos posts lá que eu fiz. Ela fala assim que às vezes as mulheres têm muita facilidade de falar sim para as outras pessoas, né? Mas não tem facilidade de falar sim para nós mesmas. Isso é uma coisa que eu acho que é importante, que as mulheres todas, né, que nós tenhamos essa consciência de que para falar um sim bem intenso e inteiro para outra pessoa, eu tenho que estar inteira. Para eu estar inteira, eu tenho que ter falando sim para mim também. Então, se permitam. Eu acho que isso é bastante importante. Não deixe ninguém te tratar de forma que não seja a melhor forma, a forma mais adequada, porque nós somos todos iguais. Diferentes em formas, mas todos merecem o mesmo tipo de tratamento respeitoso que um ser humano tem com outro ser humano. Sensacional. Sensacional. Sem palavras. Eu não vou ter nem o que falar mais, eu só queria te agradecer. E, mais uma vez, assim, foi incrível. Vamos te convidar outras vezes. Espero que você volte. Tá? Para outras conversas de outros temas, porque assim, você é uma enciclopédia de coisas de carreira, assim, eu achei incrível. Então, queria te agradecer mesmo, viu, Daisy? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos ensinamentos aí, a gente aprendeu demais. Eu que agradeço, Vitor, Henrique. Foi leve, né? Um bate-papo. Assim mesmo. É tipo uma conversa, bate-papo, né? Tranquilo demais. Eu adoro conversar, então. Tá perfeito. Então nós já vamos chamar para a próxima, então. Pode chamar. Mas um ponto legal que eu vi essa semana, que eu tava em BH, e aí eu tava num cliente, e um dos gerentes gerais veio conversar comigo, né? E ele veio elogiar, Vitão, nosso podcast. Os caras estão usando os nossos episódios para botar pra galera escutar e eles conversarem sobre aquilo que a galera teve de insights e tudo mais. Eu achei sensacional, Vitão. Muito bom. Nossa, vocês estão de parabéns, hein? Que bacana. Muito bacana. Eu falei, pô, sério? Ele falou, cara, sério, velho. Pra você ver como as coisas estão mudando. Graças a Deus pra melhor, né?
Para sempre melhor. Isso aí. E conta com a gente na liderança feminina. Isso que eu ia falar. Isso Isso aí, nós somos os primeiros apoiadores aqui. Agradeço. Valeu, gente. Gente, obrigado, Valeu, viu? gente. Até mais.